Olá, olá, meus irmãos, estamos aqui mais um dia para mais um episódio de Explicando as Escrituras. Hoje nós vamos aí expor, e explicar Romanos no capítulo 2, tá? Romanos capítulo 2. Sendo que nós tivemos um vídeo anterior, onde nós explicamos do versículo 1 ao versículo 16. Portanto, esse é o segundo vídeo do capítulo, tá? Onde nós vamos explicar Romanos do capítulo 17 até o capítulo 29. Tá? Ele quis dizer do versículo 17 ao 29. Do 17 ao 29. Então vamos que vamos, sem demora. Se você não viu o vídeo anterior, eu te aconselho que você assista primeiro o vídeo anterior. Eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição e também vou deixar no card salvo aqui em cima, onde você poderá acessar o primeiro vídeo da explicação, tá bom? Mas vamos lá, sem demora. Versículo 17 de Romanos 2, que diz assim: Ora, você que leva o nome de judeu, apoia-se na lei e orgulha-se em Deus. Bem, nós já começamos falando na explicação anterior dos versículos, nos primeiros versículos desse capítulo, de Romanos 2, que é sobre o orgulho dos judeus, né? A prepotência da qual eles estavam se tornando tão prepotentes, e Paulo vem questionando e recriminando isso e ali exortando-os de maneira bem severa durante os primeiros versículos. E não muda muita coisa. No versículo 17, essa exortação ela permanece. Mas para nós entendermos melhor esse versículo 17, eu gostaria de mencionar a vocês que as civilizações antigas elas foram fortemente impactadas por três nações, por três povos. O primeiro, pela Grécia. A Grécia influenciou de maneira significativa todas as civilizações antigas e também a nossa atualidade, tá? A cultura, a filosofia grega, ela se espalhou por todo o mundo. O segundo foi o Império Romano. O Império Romano ele também contribuiu de uma forma muito poderosa no poder bélico, no militarismo, né? As guerras foram muito influenciadas por esse povo, pelos romanos. Então, se os romanos influenciaram no militarismo e a Grécia na filosofia e na cultura, os judeus também influenciaram muito, só que no aspecto religioso. Os judeus, a religião judaica, ela se propagou pelo início dos séculos, né, da era cristã, e ela vai crescendo de maneira muito significativa. Então, até mesmo antes desse período pós-Cristo, né, ele já vinha influenciando todas as nações. E ele ganhou muito força, muito poder. Não é à toa que o cristianismo hoje, irmãos, é a maior religião do mundo, né? Mas, infelizmente, aquilo que deveria ser motivo de orgulho dos judeus se tornou em soberba e prepotência por parte dele. Os judeus tinham uma missão muito clara, de anunciar o Messias a todas as nações. Mas eles falharam nessa missão, se tornando um povo muito prepotente. Os judeus eles foram uma espécie de carteiro que tinha que entregar uma encomenda, não falharam na entrega dessa encomenda e se acharam detentores, donos dessa encomenda. Versículo 18. Você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, porque é instruído pela lei. Bem, o que Paulo está falando aqui? Os judeus, eles conheciam a lei, a Torá, né? De uma forma muito superior aos demais, irmãos. Não tem como comparar. Eles foram os primeiros, o primeiro povo, né, a receber o que? Os oráculos do Senhor, as revelações de Deus. Deus falava com Abraão, Deus falou com Moisés, e Deus foi revelando a esse povo a sua vontade, o seu querer, aquilo que era sublime, aquilo que era superior. Quando ele diz aquilo que era superior, aquilo que era de maior valor, aquilo que era sublime, aquilo que era excelente, Deus revelou a quem? Aos judeus. Então a eles eram entregue tudo isso. Então é evidente, notório, que eles conheciam as leis acerca da vontade de Deus muito mais do que qualquer outro povo, do que qualquer outra nação. É isso que Paulo está querendo falar, o conhecimento dos judeus em relação a Deus e as escrituras, tá? Que é fato, os judeus tinham esse conhecimento superior, tá? Versículos 19 e 20 é uma continuidade, né, do que está sendo falado, e vamos agora expor os dois de maneira única, tá? Se está convencido de que é guia de cego, luz para os que estão nas trevas, instrutor de sensato, mestre de criança,
porque tem na lei a expressão do conhecimento e da verdade. Essas três expressões, guia de cegos, instrutor de insensato e mestre de criança, só fazem referência aos gentios, que eram novos na fé, bebezinhos na fé, e precisavam de instruções por parte dos judeus. Os judeus instruíam eles, eram mestres sobre eles, porque conheciam os mandamentos do Senhor, os oráculos de Deus foram entregues a eles, e eles eram instrutores desse povo. A responsabilidade que os judeus tinham em instruir esses novos convertidos e instruí-los no caminho e na palavra do Senhor. O que os judeus receberam de primeira mão, que foi as Escrituras, tinha um objetivo. Qual era o objetivo? Instruir todas as nações ao conhecimento acerca de Deus. Esse era o objetivo. Israel, eles tinham recebido a missão de pregar e anunciar que o Messias viria. Eles tinham a missão de ensinar a lei, ensinar a Torá para os outros povos, pregar que devemos esperar no Messias, que ele virá. Era essa instrução e orientação que os judeus tinham. Mas eles, infelizmente, perderam nesse propósito. Versículo 21 e 22, mais uma vez vamos fazer uma leitura única dos dois versículos, que diz assim: então você que ensina aos outros, não ensina a si mesmo? Você que prega contra o furto? Você que diz que não se deve adulterar e adultera? Você que detesta ídolos e rouba os templos? Você que se orgulha na lei, desonra a Deus, desobedecendo a lei. Aqui nós vemos claramente uma exortação muito severa de Paulo, conhecendo a conduta desses irmãos, lembrando que ele se volta agora diretamente para os judeus. Como eu falei no versículo, na explicação anterior, existiam dois grupos de cristãos ali dentro da igreja de Roma, a qual Paulo endereça essa carta, né? Essa epístola. Existia um grupo de judeus convertidos e de gentios convertidos. Os gentios eles estavam totalmente desligados daqueles cumprimentos de todas as leis do judaísmo. E os judeus, ainda presos a todas as regras do judaísmo, a todas as determinações do judaísmo, ainda presos nisso, ainda queriam impor essas leis e essa conduta em cima dos gentios. E Paulo vem recriminando isso, pegando duro ali junto aos judeus convertidos, dizendo para eles acerca do que eles deveriam fazer e como eles deveriam se posicionar. Então ele vem aqui falando sobre ensinar os outros e não ensinar a si mesmo. Ou seja, eles tinham pleno conhecimento das escrituras, de tudo que estava escrito, sabia tudo direitinho e ensinava os outros. Eles tinham a missão de ensinar os outros. Ensinavam, mas não cumpriam. Ensinavam, sabiam o que é certo, mas faziam o errado. É o que Paulo está falando aqui. Você que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Você que prega contra o furto e faz o quê? Furta. Você que diz que não se deve adulterar e comete adultério. Então é isso que Paulo está querendo falar aqui. Você que detesta os ídolos e rouba-lhe os seus templos. O que nós vemos aqui? No Império Romano, na cultura antiga, existiam muitos, né? Templos pagãos. Então nós vemos aqui com essa expressão, irmãos, Paulo nos revela que muito provavelmente, por causa dessa expressão, nós começamos a observar que existia na igreja em Roma furto. Os judeus estavam furtando os templos pagãos e também cometendo adultério. Olha o que a palavra do Senhor está falando. Os judeus hipócritas ensinavam os mandamentos do Senhor, ensinavam as leis e cometiam roubo e adultério dentro da igreja. Isso lhe trazia o quê? Escândalo para o evangelho, né? O evangelho que estava sendo pregado. Inclusive é o que ele vai falar mais à frente, né? O que ele vai falar mais à frente. No versículo 24 é um versículo muito curtinho, onde ele faz uma menção de Isaías 52, tá? Isso aqui é nada mais nada menos que uma referência de Isaías 52, quando ele diz: como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. É o que Isaías 52 está falando, e ele repete aqui, trazendo para os dias daquele momento onde a carta foi escrita, dizendo que os judeus estavam fazendo a mesma coisa, a qual Isaías já havia recriminado o povo muito antes disso tudo acontecer. E ele vem recriminando exatamente isso, olha só. O nome do Senhor está sendo blasfemado por causa de vocês.
É o que Isaías declara no seu livro, e Paulo vai fazer referência aqui. Versículo 25. A incircuncisão tem valor se você obedece à lei. Mas se você desobedece à lei, a sua circuncisão já se tornou incircunciso. Bem, precisamos entender claramente o que Paulo está querendo falar com as expressões incircunciso e circunciso. Bem, vamos lá. Todos os judeus, menininho, quando nascia, ao 8º dia de vida, ele era circuncidado. Isso era uma prática comum e os judeus levavam isso muito à risca. Então, todos os judeus, eles eram circuncisos. E quem não era judeu era o quê? Incircunciso. É isso que Paulo está querendo falar aqui. Todos os que são... a circuncisão, ela tem valor se você obedece à lei. Quer dizer, o ato da circuncisão para os judeus era, na cabeça dos judeus, no pensamento dos judeus, eles acreditavam fielmente que por eles serem circuncidados, eles tinham passaporte de entrada no reino dos céus. Lá no julgamento das nações, onde o Senhor iria julgar todas as nações, eles olhariam para o judeu, se ele tivesse a marca da circuncisão, ele já estaria com um passaporte de entrada nos céus. Era o pensamento dos judeus naquela época. Paulo vem combatendo isso no versículo, em toda a epístola de Romanos, né, aos Romanos, mas também no capítulo 2 que nós estamos estudando aqui. Nos versículos anteriores, volta lá no vídeo que você vai ver que ele está questionando e recriminando isso. Então, ele está exatamente fazendo a diferenciação, a separação entre aqueles que são incircuncisos e aqueles que são circuncisos. Só que ele vai dizer o seguinte: aqueles que são circuncidados, não adianta nada ser circuncidado e não obedecer à lei. Não seguir as leis, não seguir os mandamentos. É como se fosse incircunciso. A circuncisão não tem validade nenhuma se você não exerce a lei, se você não obedece. A desobediência os torna incircuncisos. É isso que Paulo está querendo falar aqui. Uma outra referência, irmãos, que me veio logo à mente, quando eu estava estudando aqui para começar o vídeo, é a expressão que Davi vai fazer quando ele vai enfrentar o gigante Golias, né? Que ele vai dizer assim: quem é esse incircunciso para afrontar o exército de Deus vivo? Davi vai falar isso quando ele diz, esse incircunciso. Quem era esse circunciso? Era o gigante. Por quê? Porque ele não era do povo judeu, ele não tinha a marca da circuncisão. Então, quer dizer, ele não era um povo do Senhor. Então, Davi vai fazer essa diferenciação entre os circuncisos e os incircuncisos, tá? Então, isso era percebemos claramente que isso eram expressões que eram muito usadas entre os judeus, né? Claramente a gente percebe isso. Então, fechamos o versículo 25. 26 diz assim: se aqueles que não são circuncidados obedecem os preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados? O que Paulo está falando aqui? Olha só, os gentios que não eram circuncidados na pele, na carne, eles estavam obedecendo a lei. Então, esses incircuncisos que estão obedecendo a lei de maneira muito voluntária, do seu coração, voluntariamente, não estavam presos às leis, mas estavam obedecendo, eles, na verdade, poderiam ser considerados circuncisos. E no versículo 27, ele vai prosseguir ainda falando sobre isso. Aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condenará você que, tendo a lei escrita e a circuncisão, é transgressor da lei. O que Paulo está falando no versículo 27? Aquele que não é circuncidado fisicamente. Quem que não era circuncidado fisicamente? Os gentios. Aqueles povos que não eram judeus, que já estavam recebendo o novo mandamento de Cristo, o novo evangelho de Cristo, a pregação do evangelho, estavam aceitando nos seus corações e seguindo as orientações da lei. Estavam cumprindo as orientações da lei. E o que Paulo vai dizer? Olha só, esses que são incircuncisos, na verdade, vão orientar vocês. Como ele diz aqui, né? Condenará vocês. Então, aqueles que não são circuncidados na carne vão condenar vocês, vão orientar vocês, vão recriminar vocês. É o que Paulo está falando. Quer dizer, mostrando que a circuncisão na carne não tem valor algum. É isso que Paulo está querendo dizer. Versículo 28 e 29, nós vamos encerrar aqui
nesses 2 versículos. Mas antes de nós encerrarmos, eu quero te pedir, pare um minutinho, se inscreva no canal. Se você é novo aqui, se inscreva no canal, dá um joinha aí, curte o vídeo. Isso é muito importante para nós. E também fazer menção aqui do meu livro. Se você está gostando das explicações aí acompanhando o vídeo, as explicações no vídeo, elas são muito superficial. Esse livro aqui, ele tem um conteúdo ainda mais profundo do que as explicações que eu estou fazendo aqui, porque o vídeo ele tem tempo. E no meu livro Explicando Romanos, nós temos aqui a explicação, é da editora Reflexão, tá? Você encontra ele na Amazon, tá? Você encontra ele na Amazon, você consegue comprar ele na Amazon, Explicando Romanos, para que você possa se aprofundar e compreender o que as escrituras estão querendo falar, tá? O que Paulo está querendo falar à igreja e o que nós podemos trazer de ensinamento para nós. Então não deixe de adquirir. Se você quer adquirir, entre na Amazon e você vai conseguir comprar. Ou então me chame no meu Instagram. Meu Instagram é ornelas.roberto. Eu vou deixar escrito aqui, ornelas.roberto. Você vai falar comigo ali e eu mesmo que respondo, tá? Eu mesmo respondo e você vai chegar às suas mãos também. Aproveitando a oportunidade, quero também apresentar para vocês o meu mais novo livro, tá? A Inconfundível Voz do Espírito Santo, tá? Esse aqui é um livro, um manual de como o crente ele deve proceder para ser guiado pelo Espírito Santo. Paulo vai dizer em Romanos 8 que aqueles que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Então, como ser guiado pelo Espírito Santo? Um livro que também tem na Amazon, você consegue comprar lá. Esse livro está de maneira digital. Você pode comprar ele lá no KDP do Amazon mesmo, tá? E ler aí no seu tablet, no seu celular também. Ou então, entre em contato com a gente pelo Instagram, no direct do Instagram, ornelas.roberto, tá bom? Versículo 28, sem demora. Não é judeu quem é apenas exteriormente, nem é circuncisão o que é meramente exterior e física. Não, judeu é quem é interiormente, e circuncisão é operada no coração pelo Espírito, e não pela lei escrita. Para estes o louvor não provém de homens, mas de Deus. O que Paulo está querendo falar aqui? Ele está falando que a circuncisão ela é feita no coração. Os gentios que estão recebendo, nós, né, irmãos? Nós não temos a marca da circuncisão, mas temos a circuncisão onde? No nosso coração. Nós obedecemos a lei de maneira voluntária, não com uma lei fria, mas obedecemos a lei que está nos nossos corações. Nós obedecemos a lei não porque é um mandamento, nós obedecemos a lei porque amamos a Cristo, amamos a Deus e obedecemos ela de maneira voluntária. É que Paulo está falando aqui. Olha só, os gentios, que são um povo que não tem conhecimento da lei, estão obedecendo e recebendo a lei. Por quê? Porque viram em Cristo um grande amor que lhe foi ofertado e hoje, em retribuição ao que Cristo fez por nós, é o que Paulo está falando, os gentios, exercem e respeitam a lei, obedecem a lei de maneira voluntária. Isso é ter a lei escrita no seu coração. Então, o judeu, na verdade, é aquele, aí agora ele está falando de uma maneira genérica, né? Não de maneira literal, mas ele está falando, o judeu, na verdade, é aquele que recebeu esse ensinamento e está com ele no seu coração e é obediente a esse. Esses são os judeus. Então, Paulo está dizendo, nós que recebemos essa palavra que de verdade somos judeus. Os outros, muitos judeus aí que não, verdade, não são judeus e não são herdeiros das promessas do Senhor. Então, meu irmão, se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal e curtir. E por hoje é só isso, tá? O próximo vídeo nós vamos começar com Romanos, capítulo 3, tá? Os links dos vídeos de Romanos estão aqui na descrição e você pode revê-lo. Indica, copia, compartilha o link, mande para os grupos aí de WhatsApp, compartilhe com os amigos que precisam receber mais instruções e conhecimento acerca das Escrituras. Um grande abraço, meus irmãos, e fique na paz. Um abraço, tchau, tchau.